Hoje você faz parte de uma estatística triste. Dados da OMS mostram que as doenças cardíacas matam muito mais do que qualquer outra, muito mais do que a Covid-19. Hoje, a maioria de nós médicos contribuímos com essas mortes. A gente poderia ser mais rápido, mais assertivo, poderíamos salvar mais vidas se detectássemos com mais eficiência as doenças cardíacas. O coração grita, pede ajuda, mostra onde está o problema, mas a maioria de nós ignora essa súplica. Quando um pulso elétrico passa pelo coração, ele revela o problema, revela a mensagem que o coração está enviando, revela o pedido de socorro, mas a maioria de nós médicos não conseguimos ler essa mensagem. Não escutamos esse pedido de socorro e as pessoas morrem. Nós realmente deveríamos sair da formação médica sabendo ler, interpretar e diagnosticar um eletrocardiograma. Mas não. Em 6 anos de formação, não estudamos nem 15 minutos de eletro. Começamos a nossa carreira sem saber ler as mensagens do coração. E isso me incomoda profundamente. E eu espero que esse seja o seu incômodo também. Mais do que o desconforto, mais do que uma sujeira que a gente varre para debaixo do tapete, essa falha na nossa formação é revoltante. E para corrigir isso, que eu convido você a fazer parte de um movimento que começa hoje. Eu acredito que todo profissional de saúde pode e deve saber ler, interpretar e diagnosticar o eletrocardiograma. Juntos, podemos reduzir as mortes por doenças cardiovasculares no Brasil por meio do eletro. Juntos, podemos atender o clamor de milhares de corações. Juntos, podemos salvar vidas. Juntos, podemos ser o pulso forte dos nossos pacientes. Mais do que um treinamento, hoje começamos um movimento que salva vidas e é com esse sentimento que eu lhe dou as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos ao Pulso Forte, um treinamento que vai lhe ensinar como aprender a ler, interpretar e diagnosticar o eletro. Caríssimos, vocês não estão diante de um treinamento comum. E eu não vou despejar aqui um monte de conteúdo em cima de vocês e confundir ainda mais a sua cabeça. Não! Eu vou mostrar um caminho, o mais curto e o objetivo. Um caminho para que você aprenda o eletro na prática, como quem vive diariamente a realidade dos plantões e da rotina médica. Você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar mentindo para si, pedindo ajuda para outros médicos, pedindo exames desnecessários, gastando tempo vital dos seus pacientes, perdendo vidas que poderiam ser salvas? Ou você vai fazer parte do movimento Pulso Forte? Ou você quer aprender o caminho de como ler, interpretar e diagnosticar o eletro? Para, pensa e decida agora. Você realmente quer aprender, estudar, dominar o eletro e fazer parte do movimento Pulso Forte? Eu não vivo disso aqui. Eu sou cardiologista e trabalho salvando vidas. E eu busco pessoas comprometidas que queiram fazer o mesmo. E você vai continuar ignorando o eletro ou você vai se juntar a esse movimento? Essa é a hora, caríssimo! Se você tomou a decisão de fazer parte desse movimento, tira um print da tela aí, me marca no Instagram com o hashtag Pulso Forte e vamos disseminar esse movimento que salva vidas. Então vamos começar falando de uma arritmia muito comum dos plantões, que é a taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. Nome complexo, né? Ela também é conhecida como TAC supra, apesar de haver diversas outras arritmias que ocorrem também na região acima do nó atrioventricular, que é a região supraventricular, como a fibrilação atrial, flutter, a taquicardia juncional e várias outras. E o que chama atenção nessa arritmia é o fato dela ser uma arritmia e, portanto, uma condição onde o ritmo do coração não é normal, funcionando com o padrão da despolarização ventricular, que é o QRS, acontecendo de forma estreita, até 3 quadradinhos. Daí uma olhadinha no eletro. E além disso, tem uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto. Lembra que é uma taquicardia? E geralmente ocorre em pacientes com coração estruturalmente normal. Um dos sinais clínicos muito comuns dessa arritmia é o batimento de fúrcula external. E o paciente refere que está sentindo o coração batendo no pescoço. Isso é muito característico dessa arritmia e faz parte da anamnese dela. A TAC supra por reentrada nodal, ela se diferencia da fibrilação atrial porque ela tem um ritmo regular, ela apresenta onda P com despolarização atrial retrógrada, ou seja, uma parte do estímulo atrial sobe do nó atrioventricular e uma parte desce para os ventrículos. E isso acontece quase que imediatamente, como que o próprio nome diz. Ocorre uma reentrada do nó atrioventricular, assim o estímulo fica rodando lá no nó AV. Assim como esse nó AV ele é do tamanho da cabeça de alfinete, quando esse giro desce, gera o estímulo para o ventrículo, que é o QRS.
Quando o giro sobe, gera o estímulo para o átrio, formando uma onda P, que é a despolarização dos átrios, né, pelo caminho inverso. É o que a gente chama de onda P retrógrada. E a onda P retrógrada, ela também é chamada de P', P com apóstrofe, né? Assim, desce o estímulo para o ventrículo e sobe para o átrio quase que imediatamente, quase que na mesma hora. Isso faz com que a atividade normal do coração, que ocorre com o estímulo do átrio para o ventrículo, não ocorra. E aí ocorre uma atividade do átrio depois do ventrículo. É muito esquisito isso. E o diagnóstico inclui taquicardia, que é RS estreito, RP menor do que 2 quadradinhos, uma pseudo R em V1, um RP' menor do que P'R. E essa arritmia, ela depende de estímulo vagal. Lembra que o 10º par craniano é o nervo vago? E aí é possível você reverter essa arritmia com tratamento não farmacológico, que é sem remédio, que são aquelas manobras vagais, que podem incluir manobra de Valsalva, que é aquela força para evacuar, compressão do seio carotídeo, imersão facial em água gelada, que geralmente isso é feito em crianças, e reflexo de vômito. Ou seja, estimular o nervo vago. E o tratamento farmacológico também é eficaz, mas o tratamento mais eficaz ele é feito com adenosina. O tratamento de primeira linha da ataque supra ela é feita com adenosina. E essa deve ser feita em bolos. Você deve avisar o paciente acerca dos sintomas da infusão, né? Os pacientes referem àquela sensação de morte iminente. E eu devo lembrar também que a meia-vida dessa droga tem poucos segundos. Então, em poucos segundos, essa medicação ela tem que sair de uma veia calibrosa e chegar até o coração antes que acabe o efeito dela. E aí você pode fazer 6 mg, depois 12 mg, depois 12. Isso habitualmente, após as manobras não farmacológicas, você reverte com sucesso essa arritmia. Muito provavelmente você já encontrou ou vai encontrar essa arritmia em algum plantão. Entendeu? Eu sei que não. O que eu acabei de ensinar é exatamente o que você vai encontrar nos livros e nos bancos da faculdade. Informações técnicas e confusas. Professores sem didática e desatualizados. Tudo muito longe da realidade dos plantões. O que acontece quando o paciente é uma mulher de mama grande? E se o paciente for muito peludo? E se o exame não parece bonitinho como no livro, como eu expliquei? Antes de estudar as arritmias, a gente precisa conhecer outras coisas. E essas coisas são muito chatas, de verdade. E eu sei porque eu passei por esse caminho. Eu quis pular a parte chata e ir direto para as arritmias. E aí, ao ver aquelas alterações do livro, eu me iludi achando que era fácil. Parece muito simples à primeira vista, mas não é. A gente só percebe que não é nada simples quando a gente está diante do leito do paciente, com os olhos dos familiares dos pacientes e de todo o corpo hospitalar sobre a gente, esperando uma resposta. O que você faz quando você está olhando para um eletro de verdade e não entende nada? O mais comum é procurar um colega na UTI ou na cardiologia, ou seja, terceirizar o conhecimento ou pedir diversos exames para tentar encontrar um diagnóstico que já está ali na sua frente, mas você não conseguiu ler. Olha, essa é a triste realidade. Você não aprendeu eletro na sua formação, mas precisa mostrar autoridade diante do paciente, dos familiares, do corpo hospitalar, veste o chapéu da humildade e vai pedir ajuda para os colegas médicos que claramente percebem que você não sabe nada ou perde tempo vital do paciente pedindo exames desnecessários. E eu poderia passar horas falando desses problemas e limitações profissionais que eu vejo todos os dias nos hospitais que eu trabalho, mas sinceramente, em que isso iria ajudar você? Em nada! É simplesmente a realidade. E atualmente eu venho ministrando cursos presenciais, reciclagens de equipes e workshops pelo país e graças à internet eu consigo fomentar o estudo da eletrocardiografia e levar esse conhecimento a lugares que antes não seria possível. Mas não foi nada fácil chegar até aqui e conseguir esses resultados para compartilhar com você. Pra você ter uma ideia, quando eu estava na faculdade eu tinha muita dificuldade. Ou você realmente acredita que um aluno normal, sem técnica nenhuma, durante um plantão aprende eixo elétrico, um bloqueio atrioventricular ou uma parede infartada pelo eletro e absorve esse conhecimento para a vida toda? E para piorar as coisas, eu já estava no final da faculdade, eu não fazia ideia de qual carreira que eu ia seguir e não tinha nada que me desse paixão para passar a vida toda. E as matérias eram legais, mas não tinha nada de uau, é isso aí que eu quero.
Aí eu comecei a dar os plantões obrigatórios da graduação numa unidade coronariana e olha que interessante, né? Foi no meu primeiro plantão que o staff me mostrou um eletro e pediu para eu falar o que eu achava. Quem nunca passou por isso, né? Eu sabia que ele estava me testando, mas por muita sorte era exatamente o que eu tinha acabado de estudar. Era um Wolff-Parkinson-White. E se fosse qualquer outra alteração, eu ia passar vergonha logo no primeiro plantão. Mas aquilo me acendeu uma luz e eu resolvi fazer um curso de eletro porque eu achei incrível a possibilidade de um exame à beira-leito, um pedaço de papel barato que em qualquer lugar tem, eu conseguiria diagnosticar, tratar e salvar as pessoas por meio do meu conhecimento. Então, eu tinha acabado de descobrir a minha vocação pela cardiologia. E naquela época, o meu sonho era ter a mesma sensação que eu tinha naquele primeiro plantão, só que em todas as situações que envolvessem alguma alteração de eletro. E eu me imaginava tendo habilidade para identificar todas as arritmias, todos os infartos, bloqueios e tudo mais, podendo tratar e ajudar os pacientes com a minha profissão e com o meu conhecimento. E eu sonhava em conquistar o reconhecimento profissional, ser realizado com o meu trabalho, passando segurança para a equipe, para os meus pacientes, podendo voltar para casa depois de um plantão, sabendo que eu fiz a diferença todos os dias. Eu estava muito empolgado com o mundo da cardiologia, estava estudando feito um louco, super animado em ir para o plantão, mas aí aparecem algumas situações que a gente nunca viu antes, né? Coisas do dia a dia que a gente não aprende na faculdade. Teve um dia que eu estava lá no plantão no Hospital do Andaraí, lá no Rio, quando chegou um paciente infartado na madrugada. Eu fiquei apavorado observando. Era o meu primeiro infarto. Mas ao mesmo tempo eu sabia o porquê que eu estava ali e que estava nas nossas mãos o destino da vida daquele homem. E para piorar a situação, a enfermeira me avisou que ele era o pai da técnica do plantão noturno. Aí ela correu, levou o moço para o leito, rodou o eletro. Enquanto o papel ia saindo pela maquininha, eu estava vendo que ela estava apavorada. Ela pegou o eletro como se fosse a última esperança daquele homem e correu para levar para o médico. Eu tinha uma pequena ideia do que estava acontecendo, de qual era o problema naquele eletro. E aí o médico e a enfermeira ficaram um tempo discutindo aquele eletro e cada minuto que passava parecia uma eternidade. Aí de repente o paciente fez uma arritmia esquisita no monitor e entrou numa parada cardíaca. Aí a gente iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar e dava para ver no rosto de todo mundo que o paciente não ia voltar. O médico pediu para chocar o paciente, mas depois de 3 choques ele não voltou. E naquela hora, o silêncio tomou conta do leito. Nossa, aquele foi um dos piores plantões da minha vida. Foi e até hoje é uma coisa muito ruim dar uma notícia de óbito. Ainda mais para uma colega nossa do plantão que ela trabalhava. Depois disso, eu fiquei alguns dias pensando se o médico sabia realmente o que ele teve. Mas depois eu descobri que essa situação que eu vivi era mais corriqueira do que eu imaginava conversando com os meus colegas. Na maioria das vezes, ninguém fazia ideia do que estava acontecendo com o eletro. E a verdade era que, apesar de eu ter feito um curso, quando eu fui para o campo de batalha, eu percebi que o que eu tinha aprendido era muito superficial. E o que realmente importava, eu ainda não sabia. Eu precisava de mais. Eu não estava seguro. Eu não tinha confiança. E eu sabia que o eletro poderia me ajudar mais na prática. E os cursos que eu encontrei eram muito superficiais. Eu passei a estudar por conta própria, peguei um montão de livros na biblioteca da faculdade e parecia que cada parágrafo era 1 litro de diazepam com Rivotril de tão sonolento que era. Provavelmente você já passou por isso a tentar estudar eletro por livro, né? É incrível como a literatura disso é escrita de uma forma pouco empolgante. Se você já tentou estudar eletro sozinho, você sabe o que eu estou falando. Você abandona tudo antes de chegar nas arritmias, que é o que de fato você quer aprender. Aí você resolve pular direto para as arritmias. E aí que você não entende nada mesmo. Porque por mais que eu tentasse implementar os métodos tradicionais, isso não me fazia realmente aprender. Isso me deixava muito frustrado. Eu pensei até em desistir de aprender e largar de mão. E a grande virada foi em 2009, quando eu percebi que havia uma forma mais inteligente de gravar o que de fato importa na eletrocardiografia, de colocar em prática. E aí eu decidi compilar, catalogar, testar e colocar em prática todos os grandes temas da eletrocardiografia e questionar e interrogar todos os professores da faculdade de medicina que pudessem agregar e testar o meu método. E deu certo. Eu havia descoberto um caminho para aprender o eletro. Logo, eu comecei a ganhar destaque. Os meus colegas eles vinham até mim com o eletro dos pacientes deles para me perguntar qual o diagnóstico e qual conduta eles deveriam tomar naqueles casos, né? Isso aconteceu em plantão de emergência, terapia intensiva e até nas intercorrências nas enfermarias do hospital. Isso foi acontecendo
progressivamente. E mesmo depois de formado, diariamente, os colegas vinham até mim e diziam que não tinham visto eletrocardiografia na faculdade e que não sabiam nada, se eu poderia ajudar. Aí eu comecei a dar aulas no auditório da residência para os meus colegas de clínica médica, enquanto eu também era residente e os staffs também iam assistir. E foi muito maneiro porque isso começou a ecoar e teve aula que até o diretor do hospital foi assistir. Então, eu não tive dúvidas que o método que eu estava usando para aprender estava funcionando para ensinar também. E se as pessoas estavam aprendendo eletro usando minha metodologia, então mais pacientes seriam salvos. Nascia ali não só a metodologia que eu vou ensinar para você e que eu chamo de método 3AP, mas o meu propósito de vida. Quanto mais médicos e médicas saírem da insegurança de diagnosticar um eletro, quanto mais médicos souberem laudar rapidamente, mais esse movimento salvador de vidas cresce. E agora você pode fazer parte desse movimento. Você pode ser o coração que pulsa, o coração que vive, o pulso forte do seu plantão, o pulso forte do paciente, o pulso forte de famílias que poderiam perder um pai, uma mãe, um filho, mas você os salvou. E agora está diante de você uma decisão novamente. Eu ensinei para você a taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal e você viu que só ter acesso à informação não é suficiente. Eu mostrei o caminho que eu percorri para aprender o eletro e você pode seguir esse caminho também, batendo cabeça em livros extremamente maçantes e chatos, distantes da realidade dos plantões e do dia a dia hospitalar, e você pode simplesmente continuar ignorante, delegar o conhecimento para outro médico e passar a vida pedindo ajuda para ler, interpretar, diagnosticar um eletro. Você pode viver com essa limitação profissional e se contentar em ser mediano, ser mais um dos milhares que deixam pacientes perder a vida. Ou você pode finalmente aprender o eletrocardiograma seguindo uma metodologia clara, objetiva. Pode se livrar das muletas da ignorância e da insegurança e passar a diagnosticar com rapidez, assertividade e se destacar profissionalmente para você poder fazer parte de um movimento de profissionais médicos que salvam vidas e enfrentam as doenças cardíacas com a arma mais poderosa de todas, o eletrocardiograma. E de que lado você está? Você vai continuar sendo um médico, uma médica, um profissional de saúde fraco e dependente? Ou você quer ser pulso forte? No nosso próximo encontro, eu vou lhe ensinar o método 3AP e você vai transformar a forma de como você vai aprender a ler, interpretar e diagnosticar o eletrocardiograma. Tira um print, uma foto dessa aula e posta no seu Instagram marcando @drThiagoBarros e usa a hashtag Pulso Forte. Eu aguardo você nas nossas lives às 8 horas, que a gente está fazendo diariamente, 8 horas da noite, e eu espero você no nosso próximo encontro. Aproveita e coloca nos comentários o que você está achando do nosso evento e eu espero você na nossa próxima aula. Eu espero você e até lá!